Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Geologia Aplicada em Engenharia Civil. Hoje nós vamos ver um pouco sobre barragens, um pouco mais sobre obras que são feitas não no sentido de você ter em si a barragem, mas fazer perfurações, fazer túneis, passagens destinadas para meios rodoviários, ferroviários, hidráulicos, galerias de captação de água, exploração minerais, aproveitamentos hidroelétricos e armazenamentos subterrâneos. Então aqui nós temos um esqueminha de um túnel, né, como ele é feito. Então nós temos aqui uma série de elementos que constituem eles, que não são todos obviamente, mas esse aqui é apenas um detalhe de um corte feito. Os estudos que compõem a geologia e a geotecnia para túneis são basicamente um pouco complexos, mas eles podem ser designados em algumas etapas, como os dados de projeto em relação ao traçado, né, localização que vai ser feito esse túnel, seções, no caso alturas, larguras que você pode ter, no caso se for para um túnel para passagem de trem ou para passagem de veículos rodoviários, você pode ter algumas diferenças. Seção emboquilhamentos em relação à entrada e saída, condições geológicas e hidrogeológicas do traçado, investigações geotécnicas, que são prospecções e ensaios de resistência dos materiais que vão compor o solo, a cadeia de montanhas, classificações geomecânicas e zoneamento geotécnico, recomendações para os cálculos de estruturas subterrâneas, tais como escavação, sustimentos, dimensionamento do suporte, cartografia geológica e adequação do projeto às condições encontradas. Aqui a gente tem algumas etapas preliminares em relação aos estudos prévios, por exemplo, como reconhecimento geológico geral do traçado, identificação de riscos geológicos para escavação do túnel, classificação geológica e geotécnica básica dos materiais, análise de alternativas de traçados. A gente pode ter algumas tarefas aqui que vão ser divididas para cada etapinha dessa, como reconhecimento da topografia, da hidrologia, cartas geológicas, túneis próximos, sismicidade com relação a abalos sísmicos que podem ou já ocorreram nessa região, com base em dados históricos, interpretação de fotografia aérea, no caso por drones ou aviões, reconhecimento geológico da superfície relacionados à geomorfologia, né, topografia em si, estabilidade de vertentes, litologias, né, falhas e estruturas tectônicas, dados hidrogeológicos, interpretação geológica e geotécnica preliminar em relação à elaboração de um corte geológico interpretativo pelo eixo do túnel. Aqui tem as etapas definidas com relação ao que vai estar sendo acontecendo, o que vai se obter com relação a estudo hidrogeológico, cartografia, traçado, estudos mais bem específicos no caso, com prospecção mecânica, né, em relação à resistência dos materiais, ensaios no local, ensaios em laboratório, propriedade de formação das rochas e descontinuidades, propriedades mecânicas do maciço rochoso. Enfim, vai ser feito um relatório geotécnico com uma equipe disciplinar de geólogos e engenheiros relacionado à caracterização geológica e geotécnica do lugar. Então vai ser avaliado o traçado, o eixo, tudo isso feito dentro de uma cartografia específica, observações como técnicas de desenvolvimento, buscando sempre economia, né, buscar o melhor traçado, buscar as melhores medidas que sejam de segurança e econômicas, incertezas em relação à complexidade geológica e geotécnica dos dados disponíveis podem ocorrer, mas para que isso aconteça é necessário que busquem-se muitos dados, muitas formas de você reduzir essa incerteza, né? Que você tenha um nível de confiabilidade probabilístico bem elevado. Cortes geológicos, né? Então em relação aos cortes que foram feitos aqui com base no maciço, né? Com uma descrição de como seria as alturas, os comprimentos, os pontos que você vai ter os diferentes tipos de solo, diferentes tipos de rocha que vão ser encontrados nessa prospecção. Alguns métodos de prospecção são geofísica, né, que são métodos sísmicos, ou métodos elétricos, em que se faz uma medida por exemplo, com algum elemento elétrico que emite uma onda, que emite algum tipo de sisteminha sísmico, que ele vai avaliar, por exemplo, a altura que você tem dessa rocha. Prospecção mecânica, que é sondagem, valas, trincheiras, poços e galerias. Isso aqui são basicamente, por exemplo, você utiliza isso aqui muito para construção civil, né? Que você faz
fundações, às vezes de residências, de prédios e pontes, e você utiliza SPT, né, que é aquele ensaio que você tem um tripé e ele exerce uma força mecânica no solo e se avalia a deformação do mesmo. Ensaios em local de deformabilidade e permeabilidade de resistência. Ensaios laboratoriais, compressão uniaxial, triaxial, resistência à tração, desgaste em meio úmido e em relação à vulnerabilidade, né, dessa rocha, desse solo, em relação à erosão, em relação à permeabilidade. Algumas características também de anteprojeto, que seria a seleção do traçado, estudo geológico e geotécnico, problemas que você pode ter, caracterização geomecânica dos materiais, recomendações de materiais, escavação, suporte e tratamento do terreno, cartas geológicas e geotécnicas. Isso aqui tudo já foi visto, na verdade, mas é só para vocês terem total noção que essas características elas são bastante importantes na avaliação do nosso projeto. Permeabilidade em maciços rochosos é feito pelo ensaio de Illusion, em que é realizado no interior por sondagens a partir da injeção de água radicalmente sob pressão, que vai se medir o volume de água injetado naquela pressão, permitindo conhecer a condutividade hidráulica do maciço. Então aqui nós temos o ensaio, que é o ensaio mecânico, é feito um furo e é aplicado uma pressão aqui dentro, de forma que você possa obter como que esse solo, como essa rocha vai trabalhar em relação à ação de água por volume que é injetado a alta pressão aqui dentro por esse sistema mecânico. Martelo de Schmidt, que permite calcular a resistência à compressão simples da rocha, né, a tensão crítica dessa rocha. Índice de carga pontual, Point Load Test, que é determinar a resistência à compressão simples para tensão crítica de 23 isso aqui é por polegadas de fragmentos de rocha. Então nós temos aqui a calcular, isso aqui é por libras. Permite calcular a resistência à compressão simples de rocha por tensão crítica, que tem um equipamento bomba, né, que foi visto, e que tem um índice de suporte dele, que é dado pelo peso pelo diâmetro do equipamento, pela carga, né, carga P ou peso. Deformabilidade, placa de carga no interior de galerias em rochas, vão se medir então os deslocamentos resultantes da aplicação de cargas conhecidas. Ensaio dialométrico, dentro de sondagens, obtém-se curvas de tensão por deslocamento. Então aqui nós temos mais uma vez o ensaio que é feito e que você realiza uma pressão no lugar e você obtém uma deformação para aquele dada localidade. Mais algumas características em relação ao controle geológico e geotécnico, adequação de projeto, medidas de controle de estabilidade, percolação e tratamento do terreno, com relação à cartografia, adaptação de projeto, auscultação por instrumentação geotécnica, controle de qualidade, assistência técnica em relação ao solo, ao trabalho. Em relação ao solo, esses equipamentos aqui podem servir como perfuratrizes do terreno. E aqui nós temos mais alguns equipamentos trabalhando. Escaveabilidade em maciços rochosos, em que você tem umas zonas e você vai avaliar em relação à resistência dessa rocha quanto à necessidade de se fazer uma escavação mecânica. Escarificação, que é só retirada de material superficial. Explosivos para desagregar e desmonte com explosivos extremos, que é feito para quando você tem cadeias de montanhas com uma alta resistência à carga na rocha. Então vocês podem ver a avaliação aqui do índice de resistência, né, pela resistência, pelo número de Schmidt que foi trabalhado anteriormente, o espaçamento das fraturas que é dado em torno da resistência. Então você aplica uma carga aqui, você tem um espaçamento que seria a fratura, né, um deslocamento, digamos assim. E aí, quanto maior a carga, vocês vão vendo a variação em relação ao tipo de material rochoso que você tem ali e a necessidade do equipamento que você vai utilizar. Aqui tem alguns métodos utilizados para corte, né, em que você começa, por exemplo, em ordem numérica. Então 1, 2, 3, 4, 5, que são em relação à ordem que você vai fazer o corte da escavação para encontrar o material dentro desses diferentes métodos aqui. Em algumas zonas de escavação que você vai ter, por exemplo, para se avaliar zonas, digamos, de risco que você vai ter de corte e perfuração. Aqui algumas outras questões para corte do solo. Níveis de tensões, nível de tensão baixo, nível de tensão elevado em relação à resposta linear elástica do ensaio que foi feito preliminarmente, em relação à concentração de tensões, fenômenos de lascamento, deslocamento, esmagamento que se propagam no maciço circundante, maciços rochosos, maciços rochosos com uma tensão já de fratura elevada. Tipo de sustentação que você pode ter, né, para cada rocha, para cada estrutura.
escolha do tipo de vão que você vai ter em relação à classe de rocha, revestimento metálico para proteção aqui para evitar desmonte de terra, em concreto armado, né? Isso aqui já é a fase final que já foi feita a abertura do túnel, escavação no caso, e era isso.